Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre o tempo verbal pretérito imperfeito em espanhol. E eu sou a professora Thaís. Esse tempo se refere a fatos passados, como o nome diz, pretérito, frequentes ou repetidos. E é muito usado em narrações e descrições. Bom, então nós temos aqui uma tabela com os verbos regulares nesse tempo de primeira, segunda e terceira conjugações, De primeira conjugação, terminados em A, nós temos o verbo cantar aqui como exemplo. De segunda conjugação, terminado em ER, nós temos o verbo comer. E de terceira, terminado em IR, nós temos como exemplo o verbo partir. Então, a conjugação fica assim. Yo cantaba, com B mesmo, tá? Tu cantabas, él, ella, usted cantaba, nosotros ou nosotras cantábamos, vosotros ou vosotras cantabais, ellos, ellas e ustedes cantaban. De segunda conjugação, fica yo comía, tu comías, él, ella, usted comía, nosotros ou nosotras comíamos, vosotros ou vosotras comíais, ellos, ellas e ustedes comían. E de terceira conjugação, o verbo partir fica yo partía, tu partías, él, ella, usted partía, nosotros partíamos, vosotros partíais, ellos, ellas e ustedes partían. Então, temos os exemplos. Tu cantabas en el coro de la escuela cuando eras niña. Então, estamos falando da segunda pessoa, tu, Então, tu cantabas en el coro de la escuela, no coral da escola, quando eras niña. Então, a gente está falando de uma situação passada e de uma ação frequente, Uma ação repetida, que repetia algumas vezes ao longo do tempo. Quando você era criança, Quando você era menina. Então, era algo que era frequentemente feito. Yo siempre comía arroz en el almuerzo. Eu sempre comia arroz no almoço, Mais uma vez, uma ação repetida, O siempre mostra isso. Uma ação no passado, porém repetida. El vuelo para Argentina partia de São Paulo. Então, também, uma ação que aconteceu repetidamente no passado. Lembrando que os verbos regulares servem como modelo para outros verbos regulares, Então, quando vocês quiserem conjugar outros verbos regulares, é só voltar naquela tabela e encaixar ali a raiz do verbo com a desinência que está sendo usada. Nós temos também verbos irregulares. Como exemplo, na segunda pessoa a gente tem o ser e na terceira o ir. São dois verbos muito importantes, por isso que vocês precisam conhecer. O ser fica yo era, tu eras, él, ella e usted era, nosotros ou nosotras éramos, vosotros ou vosotras erais, ellos, ellas e ustedes eran. Bem parecido com o português, Então, é fácil de reconhecer quando vocês estiverem lendo um texto, Lendo uma questão, quando tiver o verbo ser, desse modo, era, vocês vão conseguir reconhecer. O verbo ir já fica um pouco diferente, mas nem tanto. Fica yo iba, tu ibas, él, ella, usted iba, nosotros ou nosotras íbamos, vosotros ou vosotras ibais, ellos, ellas ou ustedes iban. Bom, como exemplos temos Juan iba todos los días al colegio. Uma ação também repetida, Todos los días era algo que ele fazia repetidamente no passado. Pedro era rubio quando era niño. Então, quando ele era mais novo, quando ele era criança, ele era loiro, tá? Atenção a essa palavra rubio, que é considerada, um falso amigo, uma palavra que parece com outra em português, mas na verdade tem outro significado.
Rubio significa loiro. Então, como é que fala ruivo, né? Qual é o significado de ruivo em espanhol? É pelirrojo, tá? Rojo é a cor vermelha, então pelirrojo é cabelo vermelho, ruivo. E rubio é loiro. Ellas iban a Europa todos los años. Então, novamente, uma ação repetida no passado, né? Elas iam para a Europa todos os anos. Nosotros éramos muy felices en aquella ciudad. Bom, então é isso. Até a próxima aula. Gracias!